Você acha que estudar pro Enem é só sair decorando um monte de conteúdo? Aonde? Não, eu quero prova. Quem me dera que fosse assim, bicho. Ia ser muito mais fácil conseguir vaga em qualquer federal que você quisesse. A real é que eu tô pra te falar que talvez sentar e estudar é a parte mais fácil do processo todo. E que o grande erro da maioria dos alunos está exatamente em toda a estratégia que tá em volta disso. Tipo, o que estudar, quanto estudar, quando estudar e o que você tem que fazer na sua estratégia como um todo. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo hoje, hein? Falar sobre estratégia de estudos que você precisa usar de agora até o Enem, porque é reta final e independente do que você conseguiu fazer até agora, você tem que usar as estratégias certas daqui pra frente. Mas antes, ó, se você ainda não tá inscrito no canal, vai lá correndo e se inscreve para você não perder todos os conteúdos que a gente tá postando. Eu sou o PV, sou professor de biologia, especialista em estratégia de estudos aqui da Gama, e eu tô para te falar que o principal erro estratégico que eu vejo os alunos cometerem não é nos estudos efetivamente, mas em tudo que envolve os estudos e nas decisões do dia a dia dos estudos. E por isso, esse vídeo vai salvar sua pele em relação à estratégia que você precisa usar de agora até a prova do Enem. Eu costumo falar com os alunos que se o tempo fosse infinito, todo mundo conseguiria passar, sabe? E é meio óbvio, né, falar isso, mas é porque com um tempo de sobra, cara, daria para você usar qualquer técnica de estudo, fazer de qualquer jeito e no final ia dar bom, sabe? Não ia ter muito erro. O grande problema é que a gente trabalha com tempo limitado, irmão. E quando a gente tem tempo limitado, qualquer decisão que a gente toma errado custa muito no final. Por exemplo, o que eu estudo antes do quê? Quanto tempo eu estudo biologia e não matemática? Ou quanto tempo eu estudo matemática e não física? Tudo isso influencia lá no resultado final. E é exatamente nessas micro decisões que estão os principais erros que vocês cometem. Esse vídeo não é só para ficar puxando sua orelha, tá? Eu quero te ajudar a acertar onde você precisa para chegar melhor lá no final. Então, talvez nem tudo sirva para você, mas eu tenho certeza que muitos toques que eu vou dar nesse vídeo vão te ajudar a melhorar no seu dia a dia. A primeira parte estratégica que a maioria dos alunos acabam errando é a parte de rotina de estudos, cara. Isso tem que fazer parte da sua estratégia como um todo. Só que você não pode esquecer do principal, cara, que é o seguinte: a sua rotina de estudos não inclui só o momento que você está sentado na mesa estudando. Ela inclui vários outros fatores que são a sua alimentação, o seu descanso, a atividade física e aí sim a hora que você senta a bunda na cadeira e vai estudar. Cara, se você está estudando e pensando na sua rotina só como a parte dos estudos, esquecendo as outras 3 coisas que eu falei, você está cometendo um erro muito grave e você precisa acertar agora. Mas você não precisa acertar só porque esse discurso é bonito, velho. Você precisa acertar porque isso está influenciando na sua aprendizagem, ou seja, isso está influenciando em quanto você consegue aproveitar aquilo que você estuda. Esse aqui não é um vídeo só para falar papo de ai, você precisa disso pro bem-estar? Não. Você precisa disso para você conseguir aprender melhor. E esse é seu objetivo no final. Só para vocês terem ideia de quão fundo é o buraco que a gente está falando aqui, no ano passado o Enem fez uma pesquisa com todo mundo que se inscreveu e ele perguntou quem teve problema na rotina dos estudos pro Enem, beleza? 76% dos candidatos que fizeram o Enem ano passado disseram que tiveram problemas sérios na rotina. Então, cara, não dá para você pegar essa parte que é a principal de estudo pro Enem e descartar ela só porque você não tá dormindo direito. Você percebe quanto tempo você estaria desperdiçando, cara? E tempo de estudo, tempo de trabalho seu, só porque você não pensou no resto do seu dia? Então vamos lá, ó, são 4 coisas que você precisa se preocupar na sua rotina. Você precisa se preocupar com o seu estudo, obviamente, mas além dele você precisa se preocupar com a sua alimentação, com atividade física e com seu tempo de descanso. E eu vou te justificar por que você precisa de cada um deles, beleza? Primeira coisa, alimentação, cara, não adianta. Seu cérebro é um dos órgãos que mais gasta energia no seu corpo. E estudar é exatamente a mesma coisa de, sei lá, fazer uma atividade física, por exemplo. Você precisa de açúcar, você precisa de nutriente para conseguir fazer o cérebro funcionar. Assim como um atleta precisa de açúcar para fazer a musculatura funcionar na hora de um treino.
Então, se você tem se alimentado não só de forma errada, cara, mas nos horários errados, isso pode estar custando o seu potencial de aprendizagem. Beleza, o que seria o ideal então? Obviamente uma alimentação balanceada, né? Eu não vou falar aqui sobre tipos de alimentação especificamente, porque isso você vai ver com o seu nutricionista, se você não estiver conseguindo fazer, mas ela tem que ser uma alimentação, cara, que vai te dar a quantidade de nutrientes necessária para o seu período de estudos. Então não dá para ficar naquela alimentação totalmente irregular e comendo porcaria o dia inteiro, que eu sei que quando vocês estão estudando, vocês tendem a fazer isso, tá? É verdade. A segunda coisa que eu vejo muito aluno cortar da rotina deles é a atividade física, cara. Eu tenho um motivo muito grande para te fazer acreditar que isso tem que fazer parte da sua rotina de estudos, tá? Eu não tô dizendo, isso é bom para sua saúde de vida e você vai ser uma pessoa melhor no futuro. Não, eu tô dizendo que você tem mais chances no Enem se você fizer atividade física regular. Primeira coisa é porque seu metabolismo, cara, tem um aumento considerável quando você tem prática de atividade física regular. E metabolismo mais alto significa ter mais energia e por isso conseguir aprender melhor. Mas não adianta ser um dia por semana, tá? Tem que ser todo dia, um pouquinho pelo menos, para que isso tenha efeito a longo prazo. A segunda coisa é que a atividade física costuma melhorar sua saúde em geral. E, cara, seu corpo bem significa que você tem mais chance de ter disposição e de conseguir aprender as coisas de verdade. Então, se você é uma daquelas pessoas que achou que esse ano você ia parar de fazer tudo para só estudar e aí usar seu dia inteiro para estudo, tem uma coisa importante que está faltando aí no meio: exercício físico. Em terceiro lugar, para melhorar sua rotina de estudo, você precisa voltar a pensar ou começar a pensar, se você nunca pensou nisso antes, no seu tempo de descanso. E aí, de novo, galera, eu tô falando que o seu tempo de descanso e pensar com carinho nele é tão importante quanto pensar no que você vai fazer no seu período de estudos, beleza? Sobre descanso, eu não tô dizendo só dormir, cara, mas é óbvio que isso é essencial. Você precisa ter um tempo de sono adequado para que seu cérebro consiga, no seu momento de atividade, funcionar direito. Mas vai além disso, cara. Você precisa, ao longo do seu dia, pensar também em períodos menores de descanso que vão te ajudar a processar as informações que você está ganhando com seus estudos, cara, fazendo com que elas virem informações a longo prazo. Porque não adianta você estudar um conteúdo hoje para esquecer amanhã se a prova vai ser lá no final do ano. Você precisa que esse conteúdo permaneça a longo prazo e para que você consiga isso, você precisa do seu subconsciente trabalhando nos seus momentos de descanso. Então, sai daquela FIC, cara, de rotina de estudos de 10, 12 horas por dia, porque todos os alunos que eu converso que conseguem aprovação em universidades de destaque dizem que o ano que eles passaram foi o ano que eles menos estudaram em termos de horas no dia. E com isso eu obviamente não estou falando que você tem que estudar pouco. Eu estou dizendo que você tem que dividir seu estudo em pequenos períodos ao longo do dia, muito mais do que tentar ficar 10, 12 horas direto em frente ao livro. O ideal é que você fique num momento de estudos, numa bateria de estudos, no máximo ali, 2h30 a 3 horas. Entre esses períodos, você precisa dar uma pausa de pelo menos meia hora, cara. Então, subdividir seu período de estudos em blocos menores vai te fazer muito bem para aprender melhor. E o que você tem que fazer nesse período de descanso? Só para vocês entenderem, esse período de descanso não é para você ficar simplesmente jogado no sofá esperando o tempo passar, tá? Esse é um período que você precisa movimentar seu corpo, você precisa pensar em outras coisas, falar outras coisas. Então, essa é a hora da vida real, cara, de você fazer outras atividades além dos estudos. Isso vai dar uma folga para o seu cérebro e principalmente se você conseguir se movimentar, vai reativar a sua circulação de uma forma que vai te fazer muito bem. Então, não é hora para você ficar mexendo o tempo todo no celular, tá? E aí sim, cara, depois de pensar nisso tudo, é que você tem que pensar na sua estratégia de estudos efetivamente. E nessa reta final tem um erro em especial que os alunos cometem direto, que é o seguinte: eles já perderam tempo no início do ano, deixaram de estudar várias coisas que eles deveriam ter estudado ou que eles achavam que deveriam ter estudado e agora no final eles vão tentar correr atrás do prejuízo. Cara, sério, esse é um dos maiores erros
que eu vejo os alunos cometendo. Porque esse tentar correr atrás do que passou é você tentar estudar um monte de conteúdo que você não sabe em pouco tempo, o que no final não vai te fazer aprender nada de verdade, sabe? É aquele negócio, você vai saber um pouquinho de cada coisa, só que é o pouquinho que no final não é suficiente para você acertar as questões efetivamente. Só é suficiente para você chegar na hora da prova e falar: putz, eu já vi isso, só que eu não lembro. Então, cara, desapega desse negócio de ficar em dia com a matéria. Desapega desse negócio de tentar estudar o conteúdo inteiro e ver o conteúdo inteiro do ensino médio no seu ano de preparação para o Enem. A curva ideal desse final de ano é que você comece a aprender menos conteúdos novos para conseguir revisar mais conteúdos. No final, é muito mais fácil que você consiga garantir acertar uma questão de um assunto que você já domina um pouco do que de um assunto completamente desconhecido para você. Então tem algumas coisas que você realmente vai ter que abrir mão para que você consiga revisar outras na quantidade certa e aí sim garantir que você acerte qualquer questão daquele assunto que apareça na prova para você. É muito mais sobre saber o que você tem que priorizar do que sobre cobrir todo o conteúdo do ensino médio para chegar lá mandando bem, tá? E ó, eu tenho um presente para você que ainda tem dúvida do que precisa priorizar nessa reta final de estudos, que é o Rota Enem. A gente fez um evento de 2 dias, vão ser 2 aulas que estão muito legais e que se você está estudando para o Enem precisa acertar essa parte estratégica dos estudos, não dá para perder. Para se inscrever é gratuito e é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. E ó, comenta aqui embaixo o que você precisa começar a fazer de agora até o final do ano para chegar lá mandando bem. Não esquece de acompanhar a gente aqui todo domingo postando conteúdo novo, hein? Então, se você gostou, dá like nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo, até a próxima!